Olá, você está no canal Conto um Conto. Inscreva-se, ative o sininho e seja avisado sempre que houver novas obras. Participe dessa comunidade literária que vem crescendo cada vez mais. O conto de hoje é do Philip K. Dick. Para quem não o conhece, muitas de suas ficções futurísticas se tornaram filmes de grande sucesso no cinema. Um deles é O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Não é O Exterminador, é O Vingador. Vocês lembram desse filme? Que ele era um sujeito casado, que tinha um problema ali com a empresa Recall, e aí ele de repente descobre que tudo faz parte. Bom, eu acho que vocês lembraram dos anos 90 esse filme aí. Tem O Pagamento também, que depois virou o filme com o Ben Affleck. Tem O Vidente, que é o Nicolas Cage que o faz no cinema. Então são vários filmes. Alguns deles aqui eu apenas esclareci, mas tem outros também, ok? Publicado em 1966, o conto Lembramos para Você a Preço de Atacado deu origem ao filme O Vingador do Futuro, ou, em sua versão original, chamado Total Recall, cuja primeira versão, rodada em 1990, foi dirigida pelo cineasta holandês Paul Verhoeven, do Robocop, o Policial do Futuro, e do Instinto Selvagem também, baita filme, e roteirizada por Dan O'Bannon, do Alien, O Oitavo Passageiro e O Impostor. No remake do filme, lançado em 2012, é verdade, surpresa, né? Eu também não sabia que teve esse remake em 2012. Teve o Colin Farrell, teve o papel do protagonista, aquele que foi vivido pelo Arnold Schwarzenegger. Então, vamos ver. Será que é bom esse conto? Eu também não sei. Mas o conto tem um nome um pouquinho diferente. Fique agora com a obra. Conto um Conto apresenta, de Philip K. Dick, Lembramos para Você a Preço de Atacado. Narração, Marcelo Fávaro. Ele acordou e não estava em Marte. Os vales, pensou. Como seria caminhar entre eles? Ótimo, e melhor ainda, o sonho se tornava mais intenso à medida que ele despertava. O sonho e o desejo. Ele quase pôde sentir a presença envolvente do outro mundo, que apenas os agentes do governo e oficiais superiores conheciam. Um escriturário como ele? Improvável. Vai se levantar ou não? Perguntou a esposa, Kristen, sonolenta, no tom habitual de ríspido mau humor. Se for, aperte o botão de café quente da droga do fogão. Está bem, disse Douglas Quayle, e seguiu descalço do quarto do condato à cozinha. Ali, depois de apertar obedientemente o botão do café quente, sentou-se à mesa e pegou uma latinha amarela do excelente rapé Dan Swift. Inalou impetuosamente e a mistura Belnash fez o nariz arder e queimou o céu da boca. Mas não deixava de inalar. Era o que o despertava e permitia que seus sonhos, seus desejos noturnos e vontades aleatórias se condensassem, tomando um aspecto de racionalidade. Eu vou, disse a si mesmo. Antes de morrer, vou conhecer Marte. Era impossível, claro, e ele o sabia mesmo quando estava sonhando. E à luz do dia, o barulho rotineiro da esposa escovando o cabelo diante do espelho do quarto, tudo conspirava para que ele se lembrasse do que era. Um pobre coitado de um assalariado, disse a si mesmo com rancor. Kristen fazia com que ele se lembrasse disso pelo menos uma vez por dia, e ele não a culpava. O papel de uma esposa era fazer o marido manter os pés no chão. Manter os pés no chão, pensou e riu. A figura de linguagem era literalmente adequada. Está rindo do quê? Perguntou a esposa ao entrar rapidamente na cozinha.
o longo e chamativo roupão cor-de-rosa balançando as costas. Algum sonho, aposto. Está sempre cheio de sonhos. Sim, disse ele, vendo pela janela da cozinha os carros voadores, canaletas de tráfego e todas as pessoinhas cheias de energia correndo para o trabalho. Ele logo estaria entre elas, como sempre. Aposto que tenho alguma mulher nesse sonho, disse Kirsten maldosamente. Não, disse ele. Um deus. Tem um deus da guerra. Tem crateras maravilhosas com todo tipo de vegetação crescendo ao fundo. Ai, ai. Ouça. Kirsten agachou-se ao lado dele e falou num tom sério, suspendendo a rispidez da voz por um momento. O fundo do oceano, do nosso oceano, é muito mais, é infinitas vezes mais bonito. Você sabe disso, todo mundo sabe. Alugue um branquiotraje artificial para nós dois. Tira uma semana de folga, amor, e vamos descer e passar um tempo num daqueles resorts aquáticos. Além disso, ela parou de repente. Não está me ouvindo. Deveria estar. Estou lhe falando de algo muito melhor do que essa compulsão, essa sua obsessão por Marte. E nem sequer presta atenção. Ela ergueu a voz com mais intensidade. Deus do céu, você é um caso perdido, Doug. O que será de você? Eu vou trabalhar, disse ele levantando-se, deixando o café da manhã esquecido. É o que será de mim. Ela o encarou. Está piorando, cada vez mais fanático. Aonde isso vai parar? Em Marte, disse ele, abrindo a porta do armário para retirar uma camisa limpa para usar no trabalho. Ao descer do táxi, Douglas Quayle caminhou lentamente por 3 canaletas de pedestres abarrotadas, até a porta moderna, atraente e convidativa. Parou ali, obstruindo o tráfego do meio da manhã, e leu com atenção o letreiro de neon que mudava de cor. Já examinara o letreiro no passado, mas nunca chegara tão perto. Agora, a situação era muito diferente. O que fazia agora era outra coisa. Algo que teria de acontecer cedo ou tarde. Recordar S.A. Que essa era a resposta. Essa era a resposta. Afinal de contas, uma ilusão, por mais convincente que fosse, não passava de uma ilusão. Pelo menos em termos objetivos. Porém, em termos subjetivos, era totalmente o oposto. De qualquer modo, ele tinha uma consulta marcada, dali a 5 minutos. E respirando fundo o ar moderadamente carregado de fumaça e neblina de Chicago, ele atravessou a deslumbrante cintilação policrômica da entrada e foi até o balcão da recepcionista. A loira eloquente da recepção, de seios à mostra e bem arrumada, disse em tom agradável: Bom dia, Sr. Quayle. Sim, disse ele. Eu estou aqui para falar a respeito de um procedimento da Recordar, como deve saber. Da Recordar, não. Para recordar, corrigiu a recepcionista. Pegou o vidfone ao lado do cotovelo macio e disse: O Sr. Douglas Quayle está aqui, Sr. McLean. Ele pode entrar agora? Ou é muito cedo? Uma voz sussurrou ao telefone. Sim, Sr. Quayle, disse ela. Pode entrar. O Sr. McLean está esperando. Quando ele saiu andando, incerto, ela o informou. Sala D, Sr. Quayle. À sua direita. Após um momento frustrante, porém breve, em que ficou perdido, ele achou a sala certa. A porta se abriu e lá dentro, diante de uma mesa grande de nogueira legítima, estava um homem de aparência amistosa, meia-idade, usando o mais recente terno cinza de pele de rã maciana. Só a vestimenta já teria indicado a Quayle que ele buscara a pessoa certa. Sente-se, Douglas, disse McLean, indicando com a mão rechonchuda a cadeira diante da mesa. Então, você quer ter ido a Marte? Muito bom. Quayle sentou-se tenso. Eu não estou certo de que vale a pena pagar. O preço é alto e, pelo que eu entendi, não obtenho nada de fato.
É quase tão caro quanto ir, pensou. Você obtém provas tangíveis de sua viagem, discordou McLean categórico. Todas as provas de que precisará. Veja, eu vou lhe mostrar. Enfiou a mão numa gaveta da mesa imponente. Canhoto de passagem. Retirou de uma pasta de cânhamo um pequeno quadrado de papelão impresso. Prova que você foi e voltou. Cartões postais. Colocou 4 postais em 3D coloridos numa fileira bem arrumada sobre a mesa para Quayle ver. Filme, fotos que você tirou em pontos turísticos marcianos com uma câmera móvel alugada, mostrou-as a Quayle também. Além dos nomes das pessoas que conheceu, 200 postcrits em lembranças de viagem, que chegarão de Marte no mês seguinte. E o passaporte certificados de injeções que tomou e mais. Encarou Quayle com um olhar penetrante. Saberá que foi, sem dúvida. Não se lembrará de nós, de mim, nem de ter vindo aqui. Será uma viagem real na sua mente. Garantimos. 2 semanas inteiras de recordação. Até os detalhes mais triviais. Lembre-se disso. Se em algum momento você duvidar que realmente fez uma longa viagem a Marte, pode voltar aqui e receber todo o dinheiro de volta. Entendeu? Mas eu não fui, disse Quayle. Não terei ido e não importa que provas você me forneça. Respirou fundo hesitante. Eu nunca fui um agente secreto da Interplan. Parecia-lhe impossível que o implante de memória extrafatual da Recall S.A. realizaria o procedimento, apesar do que ouvir as pessoas contarem. Senhor Quayle, disse McLean com impaciência. Como explicou em sua carta, nós não tem a menor chance, a mais vaga possibilidade de ir realmente a Marte. Não pode pagar. E o que é muito mais importante, jamais teria qualificações necessárias para se tornar um agente secreto da Interplan ou de ninguém mais. Esta é a única forma de realizar, pigarreou, o sonho da sua vida. Eu não estou certo, senhor? O senhor não pode ser isso. Não pode fazer isso de fato. Mas pode ter sido e ter feito. Cuidaremos disso. E o nosso preço é razoável, sem taxas ocultas. Deu um sorriso encorajador. Uma memória extrafatual é mesmo tão convincente assim? Perguntou Quayle. Mais do que a real, senhor. Se tivesse mesmo ido a Marte como agente da Interplan, teria esquecido muita coisa. A nossa análise dos sistemas de memória verdadeira, lembranças autênticas de acontecimentos importantes na vida de uma pessoa, mostra que uma variedade de detalhes se apaga muito rapidamente e para sempre. Parte do pacote que lhe oferecemos é uma implantação de memória tão profunda que nada é esquecido. O pacote que é transmitido a você enquanto está comatoso é criado por especialistas capacitados, homens que passaram anos em Marte. Em todos os casos, verificamos os mais ínfimos detalhes. E o senhor escolheu um sistema extrafatual bastante fácil. Se tivesse escolhido Plutão, ou quisesse ser o imperador das alianças dos planetas centrais, teríamos muito mais dificuldade. E os custos seriam consideravelmente mais altos. Tirando a carteira do bolso, Quayle disse: Ok, é a ambição da minha vida. E eu estou vendo que nunca a realizarei de verdade. Então suponho que terei de me contentar com isso? Não pense dessa forma, disse McLean em tom severo. Não está aceitando uma segunda opção. A memória real, com todas as incertezas, omissões e lacunas, para não dizer distorções, essa sim é a segunda opção. Recebeu o dinheiro e apertou um botão na mesa. Está bem, Sr. Quayle, disse, enquanto a porta do escritório se abria e 2 homens corpulentos entravam rapidamente. O senhor está a caminho de Marte como agente secreto.
Levantou-se e foi apertar a mão nervosa e úmida de Quayle. Ou melhor, já esteve a caminho. Às 4:30 da tarde você vai chegar de volta à Terra. Um táxi o deixará em seu condado. E como eu disse, nunca se lembrará de me ter visto ou vindo aqui. Na verdade, não se lembrará sequer de ter ouvido falar da nossa existência. Com a boca seca de nervosismo, Quayle seguiu os dois técnicos para fora do escritório. O que vinha a seguir dependia deles. Acreditarei mesmo que estive em Marte? Perguntou-se. Que consegui realizar a ambição da minha vida? Teve uma intuição estranha e persistente de que algo daria errado, mas exatamente o que ele não sabia. Teria de esperar para descobrir. O interfone da mesa de McLean, que o conectava com a sala de procedimentos da empresa, tocou, e uma voz disse: "O Sr. Quayle está sob o efeito do sedativo agora, senhor. Quer supervisionar esse procedimento ou devemos prosseguir?" "É a rotina", observou McLean. "Podem prosseguir, Lowe. Acredito que não terão nenhum problema." Programar uma memória artificial de uma viagem a outro planeta, com ou sem o estímulo adicional de ser um agente secreto, constava no cronograma da empresa com uma regularidade monótona. Em um mês, ele calculou com ironia, devemos fazer uns 20 desses. A falsa ilusão interplanetária se tornou o nosso feijão com arroz. "Como quiser, Sr. McLean", disse Lowe, e o interfone foi desligado. No cofre que ficava na sala atrás do escritório, McLean procurou um pacote 3, Viagem a Marte, e um pacote 62, Espião Secreto da Interplan. Ao encontrar os dois pacotes, voltou à mesa com eles, acomodou-se na cadeira e despejou seus conteúdos, produtos que seriam colocados no condato de Quayle, enquanto os técnicos se ocupavam em instalar a memória falsa. Uma arma pessoal snack pitch de um post-crit, refletiu McLean. Este é o item maior, o que mais nos onera financeiramente. Depois, um transmissor do tamanho de uma pílula, que podia ser engolido se o agente fosse pego. Um livro de códigos que tinha uma semelhança espantosa com o original. Os modelos da empresa eram altamente fiéis, baseados sempre que possível no verdadeiro padrão militar dos Estados Unidos. Objetos aleatórios que não tinham nenhum sentido intrínseco, mas que seriam entrelaçados no tecido e na trama da viagem imaginária de Quayle e coincidiriam com sua memória. Metade de uma moeda antiga de 50 centavos, várias citações dos sermões de John Donne, escritas incorretamente, cada uma num pedaço separado de papel de seda transparente, várias cartelas de fósforos de bares marcianos, uma colher de aço inoxidável com a inscrição: propriedade dos kibbutzim nacionais do Domo Marte. Uma bobina para a escuta telefônica que o interfone tocou. "Sr. McLean, desculpe incomodá-lo, mas aconteceu algo muito preocupante. Talvez fosse melhor que o senhor estivesse aqui no final das contas. Quayle já está sob o efeito do sedativo. Reagiu bem à narquidrina. Está completamente inconsciente e receptivo, mas... Estou indo." Sentindo que havia um problema, McLean saiu do escritório. Um instante depois apareceu na sala de procedimentos. Deitado num leito esterilizado estava Douglas Quayle, respirando de forma lenta e regular, os olhos semicerrados. Parecia notar vagamente, mas apenas vagamente, a presença de dois técnicos e agora do próprio McLean. "Não há espaço para inserir padrões de memórias falsos?" McLean estava irritado. "É só excluir 2 semanas de trabalho. Ele é funcionário da Agência de Imigração da Costa Oeste, que é um trabalho, um órgão do governo, portanto, sem dúvida tem ou teve 2 semanas de férias no último ano. Isso deve resolver." Detalhes triviais o chateavam sempre. "O nosso problema",
disse Lowe incisivo. É algo bem diferente. Preste atenção. Ele se inclinou sobre a cama e disse a Quayle: Conte ao Sr. McLean o que nos contou. Os olhos verdes acinzentados do homem deitado de costas focalizaram o rosto de McLean. O olhar ele observou com inquietação. Tornara-se duro. Os olhos tinham a aparência lustrosa e inorgânica de pedras semipreciosas. Não tinha certeza se gostava do que via. O brilho era frio demais. O que você quer? Disse Quayle com rispidez. Vocês estragaram meu disfarce. Saiam daqui antes que eu dê uma surra em todos. Examinou McLean. Especialmente você. Você está no comando dessa contra-operação. Lowe disse: Quanto tempo ficou em Marte? 1 mês, disse Quayle com a voz áspera. E o seu propósito lá? Indagou Lowe. Os lábios magros se contraíram. Quayle encarou e não falou. E por fim, soltando lentamente palavras carregadas de hostilidade, disse: Agente da Interplan, como já informei, não registraram tudo o que é dito? Mostrem a fita de áudio-vídeo para o seu chefe e me deixem em paz. Fechou os olhos. O brilho nítido cessou, de modo instantâneo. McLean sentiu alívio urgente e arrebatador. Lowe disse calmamente: É um homem difícil, Sr. McLean. Não será, disse McLean. Depois que fizermos com que perca a cadeia da memória novamente, ficará tão dócil quanto antes. E a Quayle disse: Então é por isso que queria tanto ir a Marte? Sem abrir os olhos, Quayle disse: Nunca quis ir a Marte. Fui designado a ir. Deram-me a incumbência e lá estava eu, sem saída. Ah, sim. Admito que estava curioso. Quem não estaria? Mais uma vez abriu os olhos e analisou os três, especialmente McLean. Muito forte a droga da verdade que vocês têm aqui. Trouxe de volta coisas que eu não tinha a menor lembrança, ponderou. Fico me perguntando a respeito de Kirsten, disse meio que para si mesmo. Ela poderia estar envolvida nisso? Um contato da Interplan de olho em mim, para se certificarem de que eu não recuperasse a minha memória. Não surpreende que ela tenha zombado tanto da minha vontade de ir para lá. Deu um sorriso de leve. O sorriso de quem compreende. Desapareceu quase por imediato. McLean disse: Por favor, acredite em mim, Sr. Quayle. Nos deparamos com isso de modo totalmente acidental. No trabalho que fazemos... Eu acredito em você, disse Quayle. Parecia cansado agora. A droga continuava a afastá-lo, cada vez mais. Onde eu disse que estive? Murmurou. Marte? Difícil lembrar. Eu sei que gostaria de conhecer o planeta, assim como qualquer pessoa, mas eu... Sua voz falhou. Eu sou só um funcionário de escritório. Um funcionário insignificante. Ajeitando-se, Lowe disse ao superior: Ele quer que seja implantada a memória falsa, que corresponda a uma viagem que tenha realmente feito, e um motivo falso que seja um motivo real. Está dizendo a verdade? Está sob total efeito de Nakdrina? A viagem está muito vívida em sua mente, pelo menos enquanto está sedado, mas parece que não se lembraria de outra forma. Alguém, provavelmente num laboratório de ciências militares do governo, apagou as suas lembranças conscientes. Ele só sabia que ir para Marte tinha um significado especial para ele, e foi o que fez, como agente secreto. Não conseguiram apagar isso. Não se trata de uma lembrança, mas de um desejo. Sem dúvida, o mesmo que o motivou a se oferecer para a missão no início de tudo. O outro técnico, Killer, disse a McLean: Sabe o que fazemos? Enxertamos um padrão de memória falso sobre a memória real? Não há como prever os resultados.
Ele pode lembrar parte da viagem verdadeira, e a confusão pode provocar um episódio psicótico. Ele teria que manter duas premissas opostas na mente, de forma simultânea, a de que foi a Marte e a de que não foi. A de que é um verdadeiro agente da Interplan e a de que não é, que isso é falso. Eu acho que devemos reanimá-lo sem implantar nenhuma memória artificial e mandá-lo para fora daqui. Isso aí é perigoso. Concordo, disse McLean. Uma ideia lhe ocorreu. Pode prever do que ele lembrará quando passar o efeito do sedativo? É impossível, disse Lowe. Provavelmente terá alguma lembrança vaga, difusa da viagem verdadeira agora. E é provável que tenha sérias dúvidas quanto à sua veracidade. É provável que conclua que houve uma falha em nossa programação e se lembraria de ter vindo aqui. Isso não seria apagado, a menos que o senhor queira. Quanto menos mexermos com esse homem é melhor, disse McLean. É o que eu prefiro. Não devemos brincar com nada disso. Já caímos na besteira. Ou tivemos o azar de descobrir um verdadeiro espião da Interplan, que tem um disfarce tão perfeito que até há pouco nem ele mesmo sabia que o era. Ou melhor, é. Quanto antes se livrarem do homem que dizia ser Douglas Quayle, melhor. Vai plantar os pacotes 3 e 62 no contato dele? Disse Lowe. Não, disse McLean. E vamos devolver metade do pagamento. Metade? Mas por que metade? McLean disse um pouco convincente. Parece ser um meio termo justo. Enquanto o táxi o levava de volta ao seu condado, na área residencial de Chicago, Douglas Quayle disse a si mesmo: como é bom estar de volta à Terra. O período de um mês em Marte já começava a se tornar vago na sua memória. Tinha apenas a imagem de crateras com aberturas profundas, uma erosão antiga e onipresente de colinas, de vitalidade e movimento puro. Um mundo de poeira onde pouco acontecia, onde uma boa parte do dia era voltada a verificações repetidas da própria fonte portátil de oxigênio. E tinha ainda as formas de vida, os modestos e despretensiosos cactos marrom acinzentados e vermes parasitas. Na verdade, ele trouxera diversas amostras moribundas da fauna marciana. Conseguira passar com elas pela alfândega, afinal, não apresentavam nenhuma ameaça. Não poderiam sobreviver na atmosfera pesada da Terra. Buscou no bolso do casaco o recipiente com os vermes marcianos e encontrou um envelope em seu lugar. Erguendo-o, descobriu para sua perplexidade que continha 570 postcréditos, em notas de baixo valor. Onde consegui isso? Perguntou-se. Eu não gastei todos os créditos na minha viagem? Com o dinheiro, veio um pedaço de papel com a observação: metade do pagamento devido por McLean. E a data de hoje. Recall, disse em voz alta. Recordar o que, senhor ou senhora? Indagou respeitosamente o motorista automático do táxi. Tem uma lista telefônica? Perguntou Quayle. Certamente, senhor ou senhora. Uma fenda se abriu. Dela saiu uma lista telefônica de Cook Coach em microfita. A grafia é estranha, disse Quayle ao folhear as páginas amarelas. Sentiu medo, então, um medo persistente. Aqui está. Leve-me até lá, para Recall S.A. Mudei de ideia. Eu não quero ir para casa. Sim, senhor ou senhora, conforme o caso, disse o motorista. Um momento depois, o táxi disparava na direção oposta. Posso usar seu telefone? Perguntou. À vontade, disse o motorista automático. E entregou-lhe um fone novo em folha, modelo Imperador, 3D, em cores. Digitou o número do próprio contato. Após uma pausa, viu-se diante de uma imagem em miniatura, mas assustadoramente realista, de Kirsten na pequena sala. Eu fui a Marte, disse a ela. Está bêbado, contorceu os lábios com desdém. Ou pior, eu juro por Deus. Quando? Ela perguntou. Eu não sei. Ele ficou confuso. Uma viagem simulada, eu acho.
num daqueles locais de memória artificial ou extrafactual, sei lá. Não funcionou. Kristen disse com agressividade: você está bêbado. E interrompeu a conexão. Ele desligou, sentindo o rosto corar. É sempre o mesmo tom, disse a si mesmo irritado. Sempre a resposta atravessada, como se ela soubesse de tudo e eu nada. Que casamento, meu Deus, pensou com tristeza. Um momento depois, o táxi parou no meio-fio diante de um pequeno prédio cor-de-rosa, moderno e muito atraente, sobre o qual havia um letreiro animado de neon policromático com as palavras Recall SA. A recepcionista, chique e nua da cintura para cima, teve um sobressalto. Depois retomou o controle de si com maestria. Olá, Sr. Quayle, disse ela nervosa. Como está? Esqueceu alguma coisa? O resto do meu pagamento de volta, disse ele. Agora, mais recomposta, a recepcionista disse: pagamento? Eu acho que está enganado, Sr. Quayle. Esteve aqui discutindo a viabilidade de uma viagem extrafatual para o senhor, mas encolheu os ombros macios e claros. Pelo que entendi, nenhuma viagem foi feita. Quayle disse: lembro-me de tudo, senhorita. Minha carta a Recall S.A., que deu início a tudo isso. Lembro-me de minha chegada aqui, minha consulta com o Sr. McLean. Depois, os 2 técnicos do laboratório me rebocando e administrando a droga para me apagar. Não era de admirar que a empresa tivesse devolvido metade do pagamento. A falsa memória de sua viagem a Marte não fizera efeito. Pelo menos não inteiramente, como lhe haviam garantido. Sr. Quayle, disse a moça, embora seja um simples funcionário público, é um homem bonito e ficar bravo estraga suas feições. Se puder fazer com que se sinta melhor, eu poderia deixar-me levar para sair? Ele ficou furioso. Eu me lembro de você, disse enraivecido. Por exemplo, o spray azul em seus seios. Isso ficou na minha mente. E me lembro da promessa do Sr. McLean de que, se eu me lembrasse da minha vinda a Recall S.A., receberia todo o dinheiro de volta. Onde está o Sr. McLean? Após uma demora, provavelmente o máximo de tempo que conseguiram, ele se viu mais uma vez sentado diante da imponente mesa de Nogueira, exatamente como estivera há cerca de 1 hora. Que bela técnica de vocês, disse Quayle mordaz. Sua decepção e seu ressentimento eram enormes a essa altura. Minha suposta memória de uma viagem a Marte como agente secreto da Interplan é nebulosa e vaga, e repleta de contradições. E eu me lembro claramente do meu acordo aqui com vocês. Eu deveria levar isso ao Better Business Bureau. Ele ardia de raiva nesse momento. A sensação de ter sido enganado era devastadora. Superava a aversão que costumava sentir de fazer parte de confrontos públicos. E com um ar taciturno e também cauteloso, McLean disse: nós nos rendemos, Quayle. Devolveremos o saldo do seu pagamento. Eu reconheço totalmente o fato de que não fizemos absolutamente nada para você. O tom era resignado. Quayle disse em tom de acusação: você nem sequer forneceu os diversos artefatos que alegou poderem provar a mim que eu havia ido a Marte. Toda aquela sua conversa fiada não deu em droga nenhuma. Nem sequer um canhoto de passagem, nem cartões postais, nem passaporte, nem comprovação de vacina, de imunização, nem... Ouça, Quayle, disse McLean. Imagine se eu lhe dissesse... Parou de repente. Deixa pra lá. E apertou um botão no interfone. Shirley, pode providenciar mais 570 créditos em cheque administrativo para Douglas Quayle? Obrigado. Soltou o botão e encarou Quayle furiosamente. O cheque apareceu em imediato. A recepcionista colocou-o diante de McLean e sumiu, deixando os homens a sós, ainda se encarando acima da superfície da mesa de Nogueira maciça. Deixe-me dar um conselho, disse McLean ao assinar e entregar o cheque. Não comente sua viagem recente a Marte com ninguém. Que viagem? Bom, aí é que está. Persistente, McLean disse. A viagem de que se lembra parcialmente.
Haja como se não se lembrasse. Finja que nunca aconteceu. E não me pergunte o porquê. Apenas aceite o meu conselho. Será melhor para todos nós. Começou a transpirar copiosamente. Agora, Sr. Quayle, tenho outros negócios, outros clientes para ver. Levantou-se e levou Quayle até a porta. Quayle disse ao abrir a porta: uma empresa que faz um trabalho tão ruim não deveria ter cliente nenhum. Saiu do escritório. A caminho de casa, no táxi, Quayle pensou no texto de sua carta de reclamação para a Better Business Bureau, Divisão Terra. Assim que estivesse com a máquina de escrever, começaria. Estava claro que era o seu dever alertar outras pessoas a ficarem longe da Recall S.A. Quando chegou ao condado, sentou-se diante da Hermes Rocket portátil. Abriu as gavetas e procurou um papel carbono. Anotou numa caixa pequena e familiar. Uma caixa que tivera o cuidado de encher em Marte com fauna marciana, para depois passar disfarçadamente pela alfândega. Ao abrir a caixa, viu com descrença 6 vermes mortos e algumas variedades da vida unicelular das quais os vermes marcianos se alimentavam. Os protozoários estavam secos, virando pó, mas ele os reconheceu. Levara um dia inteiro caçando-os entre os enormes rochedos alienígenas escuros. Uma jornada maravilhosa e iluminada de descobertas. Mas eu não fui a Marte, deu-se conta. Por outro lado, Kirsten apareceu à porta, com os braços carregados de compras num saco marrom claro. Por que está em casa ao meio-dia? Seu tom, na eterna mesmice, era acusador. Eu fui a Marte? Ele perguntou. Você saberia? Não, é claro que não foi a Marte. Eu acho que você saberia disso. Não está sempre choramingando querendo ir? Ele disse. Por Deus, eu acho que eu fui. Após uma pausa acrescentou. E simultaneamente acho que não fui. Decida-se então. Como eu posso? Gesticulou. Tenho as 2 faixas de memória juntas dentro da cabeça. Uma é real e a outra não. Mas eu não sei dizer qual é. Por que eu não posso confiar em você? Eles não experimentaram com você. Ela poderia pelo menos ajudá-lo nessa situação, apesar de nunca ter feito nada por ele. Kirsten disse com a voz firme, controlada. Doug, se você não se recompuser, está tudo acabado. Eu vou deixar você. Estamos em apuros. A voz dele saiu rouca, áspera e trêmula. É provável que eu esteja caminhando para um surto psicótico. Eu espero que não, mas talvez seja isso. Pelo menos explicaria tudo. Kirsten baixou a sacola de compras e caminhou com altivez até o armário. Eu não estava brincando, disse calmamente. Pegou um casaco, vestiu e voltou à porta do condado. Eu ligarei para você um dia desses, disse com indiferença. Isso é um adeus, Doug. Eu espero que consiga sair dessa. Realmente eu rezo para que saia. Para o seu bem. Espere. Ele disse desesperadamente. Apenas me diga e seja clara. Eu fui ou não? Conte-me. Qual dos 2? Mas eles podem ter alterado sua faixa de memória também. Ele se deu conta. A porta se fechou. Sua esposa havia ido embora. Finalmente. Uma voz atrás dele disse. Pronto. Agora levante as mãos, Quayle. E também faça o favor de se virar para cá. Ele se virou instintivamente, sem erguer as mãos. O homem que estava diante dele usava um uniforme cor de ameixa da agência da polícia Interplan. E sua arma parecia ser da ONU. E por algum motivo estranho, sentiu que o conhecia. O homem era familiar de um modo nebuloso, distorcido, que ele não sabia definir. Então, trêmulo ergueu as mãos. Você se lembra, disse o policial, de sua viagem a Marte? Temos conhecimento de todas as suas ações hoje e de todos os seus pensamentos, especialmente os pensamentos muito importantes durante o trajeto da Recall S.A. até aqui, explicou.
Temos um teletransmissor instalado dentro do seu crânio, que nos mantém constantemente informados. O transmissor telepático, aplicação de um plasma vivo que fora descoberto em Luna. Ele estremeceu com aversão a si mesmo. A coisa vivia dentro dele, dentro do seu próprio cérebro, alimentando-se, ouvindo, alimentando-se. Mas a polícia da Interplan costumava lançar mão disso. Saíra até nos homeojornais. Então provavelmente era verdade, por mais pavorosa que fosse. E por que eu, disse Quayle com a voz rouca? O que ele havia feito? Ou pensado? E o que isso tinha a ver com a Recall S.A.? Basicamente, disse o policial da Interplan, isso não tem nada a ver com a Recall. É entre você e nós. Bateu no ouvido direito. Ainda estou recebendo os processos mentais através do transmissor cefálico. No ouvido do homem, Quayle ouviu um pequeno plugue de plástico branco. Portanto, tenho de alertá-lo. Tudo o que pensar pode ser usado contra você. E sorriu. Não que isso importe agora. Já se acabou de tanto pensar e expressar. O que nos incomoda é o fato de que, sobre efeito da narquidrina da Recall S.A., você contou a eles. Contou aos técnicos e ao Sr. McLean, o dono, sobre sua viagem. Aonde foi, para quem e parte do que fez. Eles estão muito amedrontados. Queriam nunca ter colocado os olhos em você. E acrescentou refletindo. E eles têm razão. Quayle disse, mas eu nunca fiz viagem nenhuma. É uma falsa cadeia de memória inserida dentro de mim e incorretamente pelos técnicos de McLean. Mas então pensou na caixa, na gaveta contendo as formas de vida marcianas e o trabalho e as dificuldades que tivera para recolhê-las. A lembrança parecia real. E a caixa com formas de vida, essa era real com certeza. A menos que McLean tivesse colocado ali. Talvez essa fosse uma das provas que ele prometera. A lembrança da minha viagem a Marte, pensou. Não me convence, mas infelizmente convenceu a agência de polícia Interplan. Eles pensam que fui mesmo a Marte e que eu, pelo menos parcialmente, sei disso. Não apenas sabemos que foi a Marte, concordou o policial da Interplan em resposta aos seus pensamentos. Como sabemos que agora tem lembranças suficientes para nos causar dificuldades. E não adianta apagar tudo isso de sua memória consciente. Porque se o fizermos, você simplesmente vai aparecer na Recall mais uma vez e começar tudo de novo. E não podemos fazer nada a respeito de McLean e os procedimentos dele, porque não temos autoridade sobre ninguém, exceto o nosso próprio pessoal. Seja como for, McLean não cometeu crime algum. Encarou Quayle. Tecnicamente, nem você. Você não foi a Recall S.A. com o intuito de recuperar sua memória. Foi, como sabemos, pelo motivo de costume das pessoas que vão para lá. O amor que as pessoas comuns e tediosas têm pela aventura. Acrescentou. Infelizmente você não é comum nem tedioso. E já teve emoções demais. A única coisa de que precisava no universo era um procedimento da Recall. Nada poderia ter sido mais letal para você ou para nós. E a propósito, para McLean. Quayle disse, por que causa dificuldades a vocês eu me lembrar da viagem? Da suposta viagem? E do que eu fiz lá? Porque, disse o policial fardado, o que você fez não está de acordo com a nossa imagem pública de um país ultraconservador e superprotetor. Você fez, por nós, o que nunca fazemos. Como logo vai lembrar, graças à narquidrina. Essa caixa de algas e os vermes mortos está na sua gaveta há 6 meses, desde que voltou. E em momento algum você demonstrou a menor curiosidade a respeito. Nem sequer sabíamos que ela existia antes de se lembrar dela a caminho de casa, voltando da Recall. Então,
viemos aqui de imediato para procurá-la, acrescentou desnecessariamente. E de nada adiantou, não houve tempo hábil. Um segundo policial da Interplan juntou-se ao primeiro. Os dois confabularam brevemente. Enquanto isso, Quayle pensou rápido. Realmente conseguia lembrar mais agora. O policial estava certo quanto a Narquidrina. Eles, a Interplan, provavelmente a usavam também. Provavelmente? Ele sabia muito bem o que faziam. Ele os vira aplicando a droga no prisioneiro. Onde teria sido isso? Em algum lugar da Terra? Mais provavelmente em Luna, concluiu, vendo a imagem surgir em sua memória altamente danificada, mas em rápido processo de recuperação. E se lembrou de mais uma coisa: o motivo da sua ida a Marte, o trabalho que fizera. Não admirava que tivessem apagado a sua memória. Ai, Deus, disse o primeiro policial da Interplan, interrompendo sua conversa com o colega. Obviamente tinha captado os pensamentos de Quayle. Bem, o problema é muito pior agora. Não pode piorar mais. Foi até Quayle, mais uma vez protegido pela arma. Temos que matá-lo. E já! Nervoso, o companheiro disse. E por que já? Não podemos simplesmente carregá-lo até Interplan de Nova York e deixar que eles... Ele sabe por que tem que ser já, disse o primeiro policial. Também parecia nervoso agora, mas Quayle notou que era por um motivo totalmente diferente. Sua memória estava quase toda recuperada e compreendeu totalmente a tensão do policial. Em Marte, disse Quayle com a voz rouca, eu matei um homem, depois de passar por 15 guarda-costas. Alguns armados com armas em Snake Pit, como vocês estão. Ele havia sido treinado pela Interplan durante um período de 5 anos para ser um assassino. Um assassino profissional. Sabia eliminar adversários armados como aqueles dois policiais. E o que estava com o receptor auditivo sabia muito bem. Se ele fosse ligeiro o bastante, a arma disparou. Mas ela já havia mudado de lugar e, ao mesmo tempo, derrubou o policial armado. Num instante, estava com a arma apontada para o outro, confuso, policial. Captou meus pensamentos, disse Quayle ofegante. Ele sabia o que eu ia fazer, mas eu fiz mesmo assim. Tentando sentar-se, o policial ferido disse com a voz rouca. Ele não vai usar essa arma contra você, Sam. Eu captei isso também. Ele sabe que não tem chances e sabe que o sabemos também. Vamos, Quayle. Com dificuldade, gemendo de dor, levantou-se trêmulo, estendeu a mão. A arma, disse a Quayle. Não pode usá-la. E se me devolver, eu garanto que não vou matá-lo. Terá o direito a um julgamento e alguém do alto escalão da Interplan decidirá, e não eu. Talvez possam apagar sua memória mais uma vez, eu não sei. Mas você sabe o motivo pelo qual eu ia matá-lo. Não pude evitar que se lembrasse. Portanto, o meu motivo para querer matá-lo é, em certo sentido, é claro, é algo do passado. Quayle, segurando firme a arma, saiu correndo do condado, direto para o elevador. Se me seguirem, pensou, mato vocês. Então, não venham. Bateu no botão do elevador e, um instante depois, as portas se abriram. Os policiais não o seguiram, obviamente, tinham captado seus pensamentos tensos e concisos e decidiram não arriscar. Ele desceu no elevador. Tinha escapado. Por algum tempo, pelo menos. Mas o que viria em seguida? Para onde iria? O elevador chegou ao térreo. Um instante depois, Quayle juntara-se à multidão de pedestres apressados nas canaletas. Sua cabeça doía e ele sentiu náusea. Mas pelo menos escapara da morte. Eles haviam chegado muito perto de matá-lo ali mesmo, em seu próprio condado. E provavelmente o farão de novo, concluiu. Quando me encontrarem. E com o transmissor dentro de mim não vai demorar.
Ironicamente, ele conseguiu exatamente o que pedira a Recall S.A. Aventura, perigo, polícia da Interplan em ação, uma viagem secreta e arriscada a Marte, na qual sua vida estava em jogo. Tudo o que ele quisera como memória falsa. As vantagens de ser uma memória e nada além podiam ser apreciadas agora. Num banco da praça, sozinho, ele ficou observando, entediado, um bando de arrogantes, uma espécie de semiave importada das duas luas de Marte, capaz de voos altos, mesmo com a imensa gravidade da Terra. Talvez eu possa encontrar meu caminho de volta a Marte, ponderou ele. Mas e depois? Seria pior em Marte. A organização política cujo líder ele assassinara o deteria no momento em que ele colocasse o pé para fora da nave. Lá ele seria perseguido pela Interplan e por eles. Estão ouvindo meu pensamento? Perguntou-se. Via fácil para a paranoia. Sentado ali sozinho, ele os sentiu sintonizando, monitorando, registrando, discutindo. Estremeceu, levantou-se e saiu vagando, mãos enfiadas nos bolsos. Não importa onde eu vá, percebeu. Vocês sempre estarão comigo. Enquanto eu tiver esse aparelho dentro da cabeça, eu farei um acordo com vocês. Pensou consigo e com eles. Podem gravar um padrão de memória falsa em mim de novo, como fizeram antes, em que eu levava uma vida comum, rotineira, numa vida que eu nunca tivesse ido a Marte, em que nunca vi um uniforme da Interplan de perto e nunca mexi com uma arma. Uma voz em seu cérebro respondeu: conforme foi cuidadosamente explicado a você, isso não seria suficiente. Surpreso, ele parou. Nós nos comunicamos com você deste modo anteriormente, continuou a voz, quando eu estava operando em campo, em Marte. Faz meses que o fizemos. Na verdade, acreditávamos que nunca mais teríamos de fazê-lo. Onde está? Caminhando, disse Quayle, para minha morte. Pelas armas dos seus policiais, acrescentou pensando melhor. Como podem ter certeza de que não seria suficiente? As técnicas da Recall não funcionam? Como dissemos, se você receber um conjunto de memórias padrão, médias, você ficará inquieto. Inevitavelmente buscaria Recall ou um dos seus concorrentes de novo. Não podemos passar por isso uma segunda vez. Digamos que, disse Quayle, depois que minhas lembranças autênticas tiverem sido canceladas, algo mais vital que memórias padrão seja implantado. Algo que agiria no sentido de, satisfazer meus desejos. Isso foi provado, deve ter sido o motivo pelo qual me contrataram, mas devem ser capazes de pensar em outra coisa, algo equivalente. Eu poderia ser o homem mais rico da Terra, que acabou doando todo o meu dinheiro a fundações educativas? Ou que tal um explorador famoso do espaço sideral, qualquer coisa do tipo? Uma dessas não resolveria? Silêncio. Tentem, disse ele, desesperado. Recorram a um dos seus psiquiatras mais competentes. Explora minha mente, pô. Descubram qual é o meu sonho mais grandioso. Tentou pensar. Vamos ver. Mulheres, milhares delas, como um Dom Juan teve. Um playboy interplanetário, uma amante em cada cidade da Terra, de Luna e Marte. Só eu abri mão disso por exaustão. Podia colocar assim? Por favor, implorou. Tentem. Nesse caso, você se entregaria? Perguntou a voz dentro de sua cabeça. Se concordássemos em arrumar uma solução assim, seria possível? Após um intervalo de hesitação, ele disse: sim, eu correrei o risco, disse a si mesmo, de simplesmente me matarem. Você dá o primeiro passo, então, disse a voz de imediato. Entregue-se a nós e investigaremos essa linha de possibilidade. Se não conseguirmos, no entanto,
Se suas memórias autênticas começarem a aflorar novamente, como fizeram dessa vez aí, houve um silêncio. E em seguida a voz concluiu: teremos de destruí-lo. Como deve entender, bem, Quayle, ainda quer tentar? Sim, disse ele, porque a alternativa era a morte agora e com certeza, pelo menos desse modo, ele tinha uma chance, por menor que fosse. Apresente-se em nosso quartel central em Nova York, prosseguiu a voz policial da Interplan, no número 580 da Quinta Avenida, 12º andar. Depois de se entregar, mandaremos nossos psiquiatras começarem o trabalho com você. Faremos testes de perfil e personalidade. Tentaremos determinar sua fantasia máxima e absoluta. Depois o traremos de volta a Recall S.A. Aqui. Eles farão sua parte, realizando esse desejo em retrospecção indireta de substituição. E boa sorte. De fato, nós lhe devemos algo. Você agiu como um instrumento eficaz para nós. Não havia malícia na sua voz. Na verdade, eles, a organização, sentiam-se solidários para com ele. Tá, obrigado, disse Quayle e começou a procurar um táxi automático. Senhor Quayle, disse o psiquiatra idoso e de expressão severa da Interplan, o senhor possui uma fantasia interessantíssima. Provavelmente nada que considere ou imagine de forma consciente. É comum que seja assim. Espero que não fique muito chateado ao ficar sabendo. O oficial de alto escalão da Interplan, que estava presente, disse de modo enérgico: é melhor que ele não fique chateado demais ao ficar sabendo. Se não deseja levar um tiro. Diferente da fantasia de querer ser um agente secreto da Interplan, continuou o psiquiatra, a qual, sendo um produto da maturidade, falando de forma relativa, tinha certo grau de plausibilidade. Esse sonho é uma produção grotesca de sua infância. Não admira que não consiga recordar. Sua fantasia é o seguinte: você tem 9 anos de idade e está andando sozinho por uma estrada rústica. Uma variedade desconhecida de veículo espacial de outro sistema estelar aterrissa bem na sua frente. Ninguém na Terra vê isso a não ser o Sr. Quayle. As criaturas no interior da nave são muito pequenas e indefesas, aproximadamente semelhantes a camundongos do campo, embora estejam tentando invadir a Terra. Dezenas de milhares de outras naves logo estarão a caminho, quando esses batedores derem o sinal para seguirem em frente. Imagino que eu os detenha, disse Quayle, sentindo uma mistura de divertimento e aversão. Eu os destruo sozinho, provavelmente pisando neles. Não, disse o psiquiatra com paciência. O senhor impede a invasão, mas não os destrói. Em vez disso, demonstra gentileza e compaixão, ainda que por telepatia ou modo de comunicação deles, o senhor saiba por que vieram. Eles nunca viram tais traços humanos serem exibidos por qualquer organismo senciente e, para demonstrarem gratidão, fazem um pacto com o senhor. Quayle disse: não invadirão a Terra enquanto eu estiver vivo. Exatamente. Ao oficial da Interplan, o psiquiatra disse: pode perceber que isso se encaixa com a personalidade dele, apesar do desdém dissimulado. Então, simplesmente por existir, disse Quayle, sentindo um prazer cada vez maior, somente pelo fato de estar vivo, mantenho a Terra livre do domínio alienígena. Eu sou, de fato, portanto, a pessoa mais importante da Terra, sem precisar erguer um dedo. Sim, de fato, senhor, disse o psiquiatra. E isso é algo fundamental em sua psique. É uma fantasia de infância que dura a vida inteira, a qual, sem aprofundamento e terapia com base em drogas, jamais teria recordado. Mas sempre existiu no senhor. Ficou no subconsciente, mas nunca deixou de existir. A McLean, que estava sentado, ouvindo com atenção, o policial superior disse: pode implantar um padrão de memória extrafatual tão extremo assim nele? Recebemos todo tipo possível de fantasia existente, disse McLean,
Para ser franco, já ouvi coisas muito piores. Podemos cuidar disso com certeza. Daqui a 24 horas ele não apenas desejará ter salvado a Terra, mas acreditará com toda a convicção que isso realmente ocorreu. O oficial superior disse: pode começar o trabalho então. Em preparação, já apagamos mais uma vez a memória de sua viagem a Marte. Quayle disse: que viagem a Marte? Ninguém respondeu. Então, relutante, ele arquivou a pergunta. E de todo modo, um veículo da polícia havia se apresentado. Ele, McLean e o policial superior embarcaram e logo estavam a caminho de Chicago e da Recall S.A. É melhor não cometer nenhum erro dessa vez, disse o policial ao corpulento e apreensivo McLean. Eu não vejo o que poderia dar errado, murmurou McLean, transpirando. Isso não tem nada a ver com Marte ou com o Interplan? Impedir sozinho uma invasão à Terra originada em outro sistema estelar? Balançou a cabeça. Uau! O que sonha uma criança? E por uma virtude nobre ainda por cima, não a força. É um tanto curioso. Limpou a testa com um grande lenço de linho do bolso. Ninguém disse nada. Na verdade, disse McLean, é até comovente. Mas arrogante, disse o policial com dureza. Considerando que, quando ele morrer, a invasão prosseguirá. Não admira que ele não se recorde. É a fantasia mais ostentosa que já tive conhecimento. Encarou Quayle com reprovação. E pensar que colocamos esse homem em nossa folha de pagamentos. Quando chegaram à Recall S.A., a recepcionista Shirley encontrou-os ofegante na antessala. Ah, bem-vindo de volta, Sr. Quayle. Estava inquieta. Os seios em forma de melão, hoje pintados de um laranja incandescente, balançando com agitação. Eu sinto muito que tudo tenha dado tão errado antes. Eu tenho certeza de que será melhor dessa vez. Ainda limpando a testa brilhante sem parar com o lenço de linho irlandês bem dobrado, McLean disse: é bom que seja. Rapidamente cercou Lowe e Killer, encaminhando-os junto a Douglas Quayle, a área de trabalho, e depois, com Shirley e o policial superior, voltou ao escritório familiar para aguardar. Temos um pacote criado para isso, Sr. McLean? Perguntou Shirley, trombando contra ele em sua agitação e corando com o recado. Acho que temos. Ele tentou recordar, depois desistiu e consultou o quadro formal. Uma combinação, concluiu em voz alta, dos pacotes 81 e do 20 e do 6. Do 81, do 20 e do 6. Do cofre da câmara, atrás de sua mesa, ele retirou os pacotes apropriados e levou-os à mesa de inspeção. Do 81, explicou, uma varinha mágica de cura dada a ele e o cliente em questão, neste caso o Sr. Quayle, pela raça de seres de outro sistema. Um símbolo de sua gratidão. E funciona? Perguntou o policial com curiosidade. Já funcionou, explicou McLean. Mas ele, sabe, gastou tudo anos atrás, curando a torta e a direito. Agora é apenas uma recordação, mas ele se lembra dela funcionando de modo espetacular. Deu uma risadinha e depois abriu um pacote 20. Documento do secretário-geral da ONU agradecendo-o por salvar a Terra. Este não é precisamente adequado, porque parte da fantasia de Quayle é que ninguém saiba da invasão a não ser ele mesmo. Mas, em nome da verossimilhança, incluiremos. Examinou o pacote 6. O que tinha nesse? Não conseguia recordar. Franzindo a testa, enfiou a mão no saco plástico enquanto Shirley e o policial da Interplan observavam atentamente. É um texto, disse Shirley, numa linguagem esquisita. Isto conta quem eles eram, disse McLean. De onde vieram, incluindo o mapa estelar detalhado com o registro do voo deles até aqui no sistema de origem. É claro que está no alfabeto deles, então não pode ler. Mas ele se lembra de ouvi-los, lendo na língua dele. Colocou os 3 artefatos no centro da mesa. Devem ser levados ao condado de Quayle, disse ao policial.
para que os encontre quando chegar em casa. E isso confirmará sua fantasia. Pop, procedimento operacional padrão. Deu uma risadinha apreensiva, perguntando-se como estariam indo as coisas com Lowe e Killer. O interfone tocou. Sr. McClane, desculpe incomodá-lo. Era a voz de Lowe. Ele ficou paralisado ao reconhecê-la. Paralisado e mudo. Mas aconteceu algo. Talvez fosse melhor o senhor vir aqui para supervisionar. Como antes. Quayle reagiu bem à Narquidrina. Está inconsciente, relaxado e receptivo. Mas... McClane correu para a área de trabalho. Douglas Quayle estava deitado no leito esterilizado, com a respiração lenta e regular, olhos semicerrados, notando vagamente a presença dos que estavam à sua volta. Começamos a interrogá-lo, disse Lowe pálido, e para descobrirmos exatamente quando inserir a memória de fantasia em que ele salvou a Terra sozinho, e por incrível que pareça... Eles me disseram para não contar, murmurou Douglas Quayle, com uma voz embotada, impregnada de drogas. Esse foi o acordo. Eu nem sequer deveria lembrar. Mas como poderia me esquecer de um acontecimento como aquele? Eu acho que seria difícil, refletiu McClane. Mas conseguiu. Até agora. Eles até me deram um rolo de papel, murmurou Quayle, de agradecimento. Eu os escondi em meu condato. Mostrarei a vocês. Ao oficial da Interplan que o seguira, McClane disse: Bem, minha sugestão é que não o matem. Se o fizerem, eles voltarão. Também me deram uma varinha mágica invisível e destruidora, murmurou Quayle, de olhos totalmente fechados agora. Foi com ela que matei aquele homem em Marte, que vocês me enviaram para liquidar. Está em minha gaveta, junto com a caixa de vermes marcianos e plantas ressecadas. E sem dizer nada, o policial da Interplan virou-se e saiu da área de trabalho. Acho que posso guardar aqueles pacotes de artefatos de prova, disse McClane a si mesmo, com resignação. Voltou lentamente ao escritório. Inclusive a condecoração do secretário-geral da ONU, afinal. A original provavelmente não demoraria a chegar. Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador aqui do canal Conto um Conto, trazendo para vocês ficção científica com Philip Dick, seguindo uma sugestão de uma grande amiga minha, a Sofia, que é ela sempre acompanha o canal e a gente conversa de vez em quando e troca algumas informações culturais, e ela havia me falado dessa série do Philip Dick que está rolando no Prime, que é o Electric Dreams, que está aí na tela para vocês. Eu assisti alguns capítulos, achei interessante, inclusive com o ator do Breaking Bad, que fez um episódio bem diferente, bem interessante mesmo, gostei. E aí a curiosidade aguçou, eu fui pesquisar e vi que realmente ele tem aí alguns livros que viraram filmes e que é um escritor de sucesso, apesar de eu nunca ter ouvido falar nele, mas também eu não sou um grande consumidor de ficção científica, apesar de gostar do Isaac Asimov, de outros, o Alan Clarke, e aí eu cheguei ao Realidades Adaptadas, que faz justamente essa discussão sobre a natureza da realidade, né? Depois a gente pode seguir nessa conversa, chegar a Matrix, outros elementos de filosofia desse ramo da ficção, ok? Sobre o conto eu achei interessante, bem interessante, muito parecido com o filme, só que o filme ele vai para claro, né, uma linguagem cinematográfica, tudo, né? O que eu arriscaria dizer aí? Que a partir do momento que ele deita na cama esterilizada lá e recebe a memória ali, né, o produto, e ocorre tudo aquilo como
uma consequência do que ele realmente comprou, que realmente ele seria um vendedor ou um funcionário comum, né, que, como diz na obra, e que a partir daquele momento tudo faz parte do programa que ele comprou, inclusive a tentativa da Recall de apagar aquele programa já faz parte do programa. Bom, essa foi a minha visão. E aí chegam os agentes da Interpol deles lá do futuro. Então, eu achei interessante, gente, gostei. Desculpem, eu fiz essa narração em 2 ocasiões diferentes do dia. Então, na segunda gravação, eu mudei a voz, inconsciente, é claro, não fiz isso de propósito, de alguns personagens. Então, pode causar um desconforto aí. Mas, como o texto ele é bem marcado, os discursos diretos são bem marcados dos personagens, então não vai causar confusão na hora de entender o conto, apenas um desconforto por conta da voz que mudou. No começo eu falo o nome em português da Recall, que eu acho que é recordar, né? Mas depois eu preferi aderir igual ao filme e manter em inglês na decorrência da narração. Eu achei que Recall ia ficar mais interessante do que recordar nessa ocasião, né? Então, esse filme do Vingador do Futuro, quem é da minha idade, 30 e poucos anos, já assiste esse filme desde dos anos 90, desde quando era criança, porque ele passava todo dia na sessão da tarde, ou no cinema em casa, na sessão das 10. Esse filme passava o Corujão. Vocês lembram da imagem? Vou colocar aí na tela da mulher que vai, uma senhora gorda assim, vai fatiando o rosto dela. E aí, ó. Olha só, essa cena botava medo quando a gente era criança, e os recursos especiais eram muito interessantes. Eu só achei idiota a versão em português, Vingador do Futuro, que não tem nada a ver com o nome em inglês, mas isso ocorria muito nos anos 90 e ocorre até hoje ainda, versões do nome esdrúxulo para o português, né? A gente entende isso e eu acho que eles queriam ligar o Vingador do Futuro, a ideia de assistir o Vingador do Futuro, ao anterior, acredito que é anterior, de grande sucesso, o Exterminador do Futuro. Como eram do mesmo ator ali, acho que seria mais fácil do público associar um ator, uma obra a outra, e consumir também o filme O Vingador do Futuro, talvez uma estratégia de marketing aí do filme, né? De toda forma, todo mundo conhece esse filme, quem tem mais de 30 anos assistia todo dia, né? E eu gostei do conto e vou ler outros, tá bom? Tem aqui o conto que deu o início, deu a ideia para o filme O Vidente, com o Nicolas Cage, que fazia aquele vidente esquisitão, né? Julianne Moore, é assim que fala? Julianne Moore, que é uma atriz linda. Não é a mocinha do filme, é a policial, a que vai atrás dele. Que mulher bonita, né? Deve ter uns 60 anos hoje, mas continua linda. Então, é isso, pessoal. Gostei do conto. Esse filme do Vidente eu achei horrível, mas, né, pra quem tá sem fazer nada, é bom, né? Eu gosto dos filmes do Nicolas Cage, mas tem uns também que, pelo amor de Deus, né? Uma boa semana a todos.